noite, amigos da Tribuna Tricolor. Estamos de volta agora com o pós-jogo da Tribuna. São Paulo venceu a partida por 3-0 da LDU. Agora há pouco no Morumbi o jogo acabou. Portugal, boa noite. Qual é a trilha sonora de hoje, meu amigo? Boa noite, Fabão. Boa noite, Texas. Boa noite, Rafa. Queria mandar um abraço aí pro Rodrigo. Dar uma boa noite especial pro nosso amigo Edinho, que fez o pré-jogo com a gente aí com vocês. Eu não estava, infelizmente, não pude participar. É uma honra ter você conosco aqui, Edinho. Seja muito bem-vindo à Tribuna Tricolor. E a trilha sonora hoje não podia ser diferente. É essa aqui. É a versão mais bonita. Muito bom. Maravilha. Essa versão aí foi gravada, se eu não me engano, pela banda dos bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É bem antiga. É maravilhoso. 1935. Foi uma placar, lançou, lembra? Era um disquinho de vinil daqueles pequenininhos, vocês lembram? Não? Lembro, opa. Verdade. Não era da minha época, não lembro não. Tô ficando velho. Bom, primeiramente, dar as boas-vindas ao Edinho. Edinho, prazer, obrigado aqui pela presença. Tamo junto aí. Obrigado pelo convite aí, galera. É sempre um prazer. Bom, pessoal, São Paulo, no geral, na minha opinião, fez a melhor partida do ano até agora contra a LDU. São Paulo apresentou no segundo tempo, São Paulo praticamente não sofreu perigo. Dominou o jogo. No primeiro tempo, São Paulo, no começo, sofreu um pouco a marcação de saída de bola. O técnico da LDU com certeza estudou o estilo de jogo do Diniz. Marcou ali por... São Paulo não conseguia penetrar, não conseguia avançar, porque tinha sempre 2, 3 marcando cada jogador que dominava a bola. Saiu o primeiro gol num pênalti dado lá. O árbitro alegou que o jogador colocou a mão na bola, braço na bola. E aí, depois disso, saiu o segundo gol, numa jogada do Antony, que passou para o Juan Frank, cruzou, passou na frente do Vitor Bueno. O Reinaldo dominou, cruzou e o Dani Alves fez o segundo gol. Depois do segundo gol, o São Paulo recuou demais e sofreu durante 20 minutos com a LDU indo no campo, principalmente como o Texas alertou no pré-jogo, pelo lado do Reinaldo, ali pelo lado esquerdo. Levou perigo. Durante 20 minutos o São Paulo sofreu com os avanços dos jogadores da LDU. Mas aí no segundo tempo, sem o Sornosa, que foi expulso, e fazendo mais um gol, fez 3-0 com o Igor Gomes, São Paulo dominou, São Paulo não teve dificuldade e acabou ganhando uma vitória importante, porque esse grupo que o São Paulo tem, está todo mundo com 3 pontos. Só que o River tem um saldo maior de gols, que fez 8 hoje no Binacional. Texas, boa noite. Prazer estar aqui com você, meu amigo. Boa noite, Fabão, Edinho, Boa noite, Rafa, Texas. Portuga, Rodrigo, Edu Morato, a todos. Aleluia, né, gente? Uma partida ótima do São Paulo. Não passou sustos depois desses 20 minutos. Eu acho que o São Paulo não correu riscos, tirando esses 20 minutos. São Paulo entrou, acho que, em campo um pouquinho nervoso, com toques, os 5 primeiros minutos, depois se achou no jogo, saiu o pênalti, depois o gol do Dani Alves, tomamos o sufoco pelo lado esquerdo com o Reinaldo. A sorte nossa é que o técnico da LDU não colocou o Caicedo pelo lado direito deles, esquerdo nosso, que era um jogador melhor, mais habilidoso. Ficou ali. O Volpi fez umas boas defesas. Aliás, Volpi não sei se preocupa, hein? E o segundo tempo, um golaço do Igor Gomes, uma jogada muito bem trabalhada. E o Lucas Perry não pegou na bola. Tem hora que ele recuou a bola para ele, né? Então, foi realmente o segundo tempo sem sustos. Então, obviamente, com um homem a mais, a partir da metade do segundo tempo. Então, foi um time um pouco mais objetivo do que a gente viu. Poderia ter feito mais gols. São Paulo claramente tirou um pouco o pé no final. Ainda assim, teve chances de gol. E São Paulo se planejou bem. Aparentemente, estudou a LDU e neutralizou
depois daquele sufoco. Aquele sufoco do primeiro tempo ali, que eu fiquei com medo, porque se os caras fazem um gol ali, a gente vai repetir segundos tempos, você lembra? E eu falei no pré-jogo, vamos fazer um bom segundo tempo, porque o segundo tempo do São Paulo tem sido uma porcaria, né, ultimamente. E jogaram muito bem. Eu vou dar o destaque para mim, todo mundo jogou bem, mas para mim em especial eu achei o Dani Alves. O Pato merecia ter feito um gol, aquela bola na trave. Eu gostei muito do Igor Gomes, falei já do Igor Gomes, né? Igor Gomes, do Dani Alves, do Pato. Eu acho que o Antony foi bem no primeiro tempo. Acho que é isso. O Pablo, mais uma vez, né? O nosso pena de Pablo perdeu aquele gol no final, não tem jeito. Enfim, muito feliz, satisfeito. É o que eu falei antes do jogo. O que importa é ganhar. Não importa como. Mas a gente fica ainda mais feliz que ganhou jogando bem. Precisa ter corrigido. Se o São Paulo não passasse esse susto dos 20 minutos aí, seria uma partida memorável. Perto disso. Mas foi a melhor partida do São Paulo do ano, isso eu não tenho a dúvida. Perfeito, Texas. Concordo com você. Portuga, boa noite. O que você achou do jogo? Seus destaques? O que você analisa essa primeira vitória do São Paulo na Libertadores? Bom, boa noite a todos de novo, né? Queria deixar um beijo para a Sol, uma querida, uma amiga muito especial. O São Paulo fez um bom jogo. Os primeiros 25 minutos do São Paulo, no primeiro tempo, abriu 2-0, dominava a partida até que recuou e tomou um sufoco. O que vocês falaram. Eu acho que o São Paulo, a exibição que o São Paulo fez hoje, a torcida do São Paulo precisava dessa exibição. E os próprios jogadores, eles precisavam fazer uma exibição convincente, né? O que preocupa realmente é o Volpi, né? Um ponto negativo aí é a contusão do Volpi, e eu acredito que, tomara, não seja nada de grave, né? Não seja nada de mais grave, né? Na verdade, porque o cara, para sair da partida, né? Com certeza foi alguma coisa que o impediu. E com relação ao jogo, Daniel Alves dominou o meio de campo do São Paulo, foi o dono do meio de campo do São Paulo, combateu, foi para cima, estava participativo. É isso que a gente quer do Daniel Alves, né? A gente quer um Daniel Alves participativo, um Daniel Alves combatendo e criando jogadas lá na frente. Ele foi muito bem, junto com o Igor Gomes e o Pato. Quero deixar uma ressalva aí, acho que o Tietê também foi muito bem na partida. Começou meio nervoso, errando alguns passes, mas depois se encontrou, né? Acredito que o São Paulo, na próxima partida, deva entrar com o time misto contra o Santos, né? Justamente pensando na partida contra o River Plate na quarta-feira, né? Então é isso. Acho que o São Paulo fez uma boa partida. Quando vai bem, a gente elogia, e quando vai mal, a gente acaba criticando, não tem jeito, né? Mas feliz, muito feliz, porque acho que a gente precisava de uma vitória convincente, como foi a vitória de hoje. Perfeito, Portugal. Edinho, Boa noite. Boa noite. A tua análise do jogo, o que você achou da partida, primeira vitória, o desempenho do time que vinha tendo um desempenho muito ruim. O que você tem a avaliar, Edinho? Boa noite, Portuga. Boa noite, Rafa. Boa noite, Texas. Boa noite, Fábio. Mais uma vez, agradecer pelo convite aí. Prazerzaço estar aqui com vocês aqui. Sobre a partida, gostei bastante. São Paulo se impôs, né? Nós estamos acostumados a ver o São Paulo sempre em casa se impondo. E foi isso que ele fez, principalmente nos 20 primeiros minutos, né? Onde, na minha modesta opinião, aquele pênalti não marcado poderia passar, como marcado, né? Mas do resto, gostei muito do Daniel Alves, vem jogando bem, que nem eu falei antes aqui com vocês aqui. O custo-benefício dele é ótimo, difere muito do Pablo, né? Que o custo-benefício é pífio. Eu sempre bato nessa tecla na rede social, quebra qualquer empresa, né? O custo-benefício do Pablo, infelizmente já o Daniel Alves não, tá comprovando cada centavo que foi colocado nele. Gostei do Igor Gomes, tá evoluindo muito com o Fernando Diniz, né? O Vitor Bueno parecia que estava meio fora de jogo, Juan Fran firme, o Reinaldo
Eu vou até me segurar de falar do Reinaldo, porque o pessoal senão vai falar que já é pegar no pé demais. Eu acho o Reinaldo o famoso lateral submarino. Ele vai até o fundo bem, mas na hora de subir de volta, ou seja, na hora que ele volta para marcar, é aquilo que a gente vê ali. E o São Paulo não tem uma contenção, né? Porque o Tietchan não é aquele cara que marca, né? Não é o famoso cabeça de área, né? Que a gente era acostumado a ouvir antigamente, né? Que fazia aquela linha ali na frente da zaga, fazendo a contenção do lateral quando ele avançava. Mas do resto eu gostei, Fábio, gostei. Parabéns para a torcida que encheu o estádio, entendeu? Parabéns para a torcida que vem apoiando. Se manter essa toada aí, a gente vai longe. Mas na minha modesta opinião, ainda está longe de ser um elenco, um time para conquistar algo. Perfeito, Edinho. Perfeito, concordo com você. Rafa, boa noite. Satisfação estar aqui com você, meu amigo. Boa noite, Fabão. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, galera. Boa análise, meu amigo. Vamos lá. Pontos positivos, na minha opinião. 40 mil pessoas no Morumbi depois de um final de semana ridículo. Vitória importantíssima. Hoje, como a gente falou no pós-jogo de domingo, 0-0 já era vitória, já estava de bom tamanho, 3-0 excelente. Parece que esse grupo vai ser definido pelo saldo de grupos. Jogadores que eu mais gostei. Eu gostei Daniel Alves, eu gostei muito do Pato, ele jogou muito mais de forma tática do que de forma protagonista. O terceiro gol é um exemplo disso. Geralmente ele puxaria a bola para a direita e chutaria em gol. E hoje ele não, esperou a passagem e tocou para o Vitor Bueno. Gostei, por incrível que pareça, do posicionamento da defesa. Embora praticamente o segundo tempo não tenha sido muito exigido, o posicionamento da defesa hoje me surpreendeu. A gente tomou muito pouco susto do que a gente toma normalmente. O que não gostei, metade do segundo tempo, do primeiro tempo para frente até terminar o primeiro tempo, a gente mais uma vez sofreu, né, com aquele recuo de todo mundo, Vitor Bueno e Antony jogando quase como laterais, time muito recuado, vim tomando pressão, principalmente pelo lado do Reinaldo. Como a Edinho disse, marcar não é a dele. Eu achei que os jogadores de São Paulo, principalmente o Reinaldo, mas alguns jogadores precisam botar um pouquinho a cabeça no lugar. Jogo de Libertadores não é como jogar Paulista. Estavam muito nervosos e o juiz, a gente sabe como é. A gente viu que o juiz aí, ele amarrou um pouco o jogo, às vezes deixava correr, terminou o primeiro tempo num contra-ataque do São Paulo absurdo. Então, assim, eu acho que precisa ter um pouquinho mais de cabeça no lugar. Uma outra coisa que eu gostei, no segundo tempo principalmente, ao contrário do que vinha acontecendo, o Diniz botou o time para jogar na frente. Continuou com aquele toque de bola sem nenhuma efetividade, mas pelo menos do meio campo à frente. Tudo bem que a expulsão do Sornosa ajudou, mas ele botou para frente. E nos outros jogos a gente sofria tocando a bola na nossa intermediária. E uma coisa que eu gostei também, quando o Hernanes entrou um pouco mais à frente. Eu não sei se foi pela presença do Daniel Alves e do Tietchan ainda em campo, mas ele entrou um pouco mais à frente. Com isso faz com que a idade pese menos, o arranque dele pese menos, porque ele já não tem a velocidade de outra hora, mas eu acho que ali é um pouco mais a posição que ele pode render mais ao São Paulo. Quanto ao Pablo, que é um dos pontos que eu acho negativo do Diniz, botar o Pablo para jogar na lateral do campo, seja como ponta, seja como hoje, ele jogou como um ala praticamente, vai acontecer o que aconteceu, ele vai perder gol como aquele. O biotipo dele não é para aquilo. Pablo não é jogador de futebol, me desculpa. Pablo tá na ponta, no céu, na PQP, não existe esse cara, não existe esse pena de Pablo. Eu não vou nem discutir
o Pablo em si, tá? Porque perna de Pablo, como você bem definiu, acho que é a melhor definição dos últimos anos para um jogador ruim. Mas você não pode pegar um cara do biotipo do Pablo, um cara alto, que não é tão rápido, um cara até lento, diferentemente do Danilo, por exemplo, só fazendo um comparativo aqui, o Danilo era aquele falso lento, mas estava sempre dentro da área, estava sempre fazendo gol, segurando a bola na frente, fora a qualidade técnica. O Pablo não tem um domínio de bola bom, ele é bastante esforçado, deve reconhecer, mas ele não tem biotipo para ficar fazendo ala como ele fez hoje de ala esquerda, praticamente. Ele saiu naquele lance que ele perdeu a bola, ele saiu correndo antes do meio de campo. São quase 40 metros de sprint para poder finalizar. Quando chegou lá, ele já não tinha mais perna, mesmo entrando no segundo tempo. Não é o biotipo dele. Se você botasse, por exemplo, um jogador como até o Vitor Bueno para fazer um sprint desse, ele conseguiria fazer muito melhor que o Pablo. Tá? Eu acho que o Pablo, quando botar ele para jogar, ele tem que jogar mais à frente, que foi o que aconteceu mais ou menos no finalzinho do jogo, que o Pato veio para a ponta esquerda e o Pablo estava mais pelo meio de campo, pelo meio do campo. Então, assim, é um dia assim, que a gente termina de dia feliz, porque realmente foi a melhor apresentação de São Paulo. É um dia que a gente converteu em gols aquilo que a gente criou, embora eu ainda ache que é muito mais qualidade técnica dos jogadores do que propriamente de treinamento tático. Aí vamos falar da jogada do terceiro gol, principalmente, né? O primeiro gol foi um lance de pênalti, o segundo gol foi bola alçada na área, que o Daniel chegou, e o terceiro gol que seria uma jogada, entre aspas, ensaiada. É ensaiada desde o infantil. Passagem de jogador pela ponta é ensaiada desde o infantil. Então, assim, a gente não tinha visto isso ainda no São Paulo. Eu acho que, voltando aqui, o Pato realmente jogou para o time e isso fez com que as jogadas fluíssem melhor. Eu acho que é isso. Assim, gostei do jogo, estou muito feliz realmente. Hoje é o dia que você vai... Fazia tempo que você não saía do Libertadores jogando, dormia assim, feliz, torcendo mesmo. Embora a semana passada eu estivesse mais ansioso, hoje eu estava mais pilhado do que semana passada. Acho que o final de semana contribuiu um pouco para isso. E para finalizar, são as substituições, né? Eu acho que ele usa muito pouco o banco que ele tem. Vários comentaristas reclamaram de ter botado o Pablo para jogar quando ele poderia ter botado outros jogadores, embora domingo eles demonstraram também que não dá muito para contar com eles. Perfeito, Rafa. Eu vou fazer uma menção aqui que eu achei um jogador muito importante hoje. Talvez se ele tivesse lá em Juliaca, talvez pelo lado direito nós não teríamos sofrido tanto que foi com o Juan Fran. O Juan Fran é um jogador que tecnicamente ele não é brilhante, mas ele é um cara que defensivamente ele é muito útil. Ele é um cara que ele é muito confiável, né? Exatamente, taticamente ele é muito confiável. É um cara que sabe marcar. Então, justamente, você não via jogada praticamente da LDU pelo lado direito, que levasse perigo, porque ele marca bem posição. Se ele tivesse em Juliaca, no lugar do Igor Vinícius, ele teria. A situação poderia ter sido totalmente diferente. É um jogador muito importante, que é respeitado pelo elenco, é um cara que tem uma história no futebol, né? É um jogador que tem uma importância. Então, eu faço essa ressalva, para mim, um dos destaques do jogo também, né? E o São Paulo tem uma outra coisa que eu acho que o São Paulo precisa aproveitar mais as oportunidades quando tem opção, quando tem chance para chutar de fora da área. O São Paulo continua com essa questão de não chutar de fora da área. Às vezes perde oportunidades de ampliar o placar porque quer entrar demais na área tocando bola.
Então tem que chutar mais de fora da área. Por exemplo, às vezes, as poucas vezes que esse time de São Paulo chuta de fora da área, você vê que leva perigo. Você vê que é um time que quando chuta e leva perigo no gol adversário. Então, São Paulo precisa ter mais essa características de chutar de fora da área. Então, Texas, você acredita que esse time do São Paulo, jogando esse futebol que jogou hoje, são jogos diferentes, mas que jogou esse futebol hoje apresentado contra o River Plate, que é o próximo jogo da Libertadores. Temos o jogo contra o Santos sábado e o River na próxima semana. Você acha que o São Paulo mantém essa postura contra o River Plate no próximo jogo? Eu tava no mudo, perdão. Se tiver jogo, né? Se tiver jogo. Porque a Conmebol, Adinho, que jogo que foi? Eles cancelaram ou eles colocaram sem portões fechados? Olímpia e Defensa e Justiça em Assunção foi portões fechados. Então, gente, eu não sei como é que tá a situação no Paraguai, mas cancelaram a Copa América ou suspenderam. É bem capaz, agora que declararam que é uma pandemia, né? Isso, o OMS declarou hoje. É bem capaz de ser suspenso. Então tem que ver isso aí. Agora, vamos levar em conta, vamos supor que tem o jogo. O jogo com o River é completamente diferente. Eu não vi o 8-0 do River, mas eu sei que perderam 2 pênaltis, bola na trave. Então é outra esquece tudo, é outra completamente diferente. O River é uma grande equipe, joga junto faz tempo. Engraçado que eu vi o River perdeu a Argentina, perdeu a Libertadores, mas ganhou tudo nos últimos anos, né? A reconstrução do River, eu não vejo assim. É um grande time. Então, na mídia já estão falando que o Galhardo vai sair, enfim. É um grande time, o São Paulo. Se o São Paulo jogar o que jogou no Morumbi, o São Paulo tem todas as condições de ganhar, mas a gente não pode se empolgar achando que é uma vitória contra a LDU ou que é um bom time por 3-0. A gente não pode se empolgar achando que a gente vai atropelar o River. Nós temos que tomar muito. O cuidado defensivo tem que ser muito maior. O River é um time que sabe aproveitar muito. Talvez dos times do mundo, é um dos que melhor sabe aproveitar espaços dados pelo adversário. Sabe o que me preocupa no River? O jogo do River é pelo lado do campo. Ele entra muito pouco pelo meio. Ele explora muito os lados do campo. Bola cruzada, né? Então, contra o São Paulo, isso é mortal. Essa é a minha preocupação. Eu acho que o Diniz vai ter que se adaptar aí. Não dá para colocar o mesmo estilo de jogo. Eu iria com um pouco mais de cautela. Eu iria no 3-5-2. Eu não iria no 4-3-3 como ele está indo, 4-3-2-1. Se for... Ele não vai mudar esquema. Não vai. Não vai, mas eu iria no 3-5-2 contra o River. O máximo que pode acontecer aí é um 4-2-3-1. Também acho. Na verdade, é uma preocupação esse jogo pelos lados, porque nós temos um lateral que marca, que é o Juan, e nós não temos lateral esquerdo que marque. Porque nós temos um lateral que é o Reinaldo, que não é de marcar, é só de apoio, e marimporcamente apoia, e não temos nenhum reserva para ele. Quer dizer, então é muito complicado. Vai ter que tomar muito cuidado com essas jogadas de laterais. Que, ó, se pegou, por exemplo, o Binacional, sofremos pelas laterais. E é o Binacional. O LDU, que é melhor, que é um time melhor, sofremos um pouco também pelas laterais. Contra o River, é bem complicado mesmo. E tem que repensar se vai jogar com o Tietê, tem que repensar se vai jogar. Nós falamos a mesma coisa. Ou você coloca um volante para proteger melhor a zaga ali, um cabeça de área, como o Edinho falou, ou você segura os laterais. Não dá para você... O River é outro, é completamente diferente. É um planejamento... Assim,
Planejamento completamente diferente. Então o São Paulo tem que repensar. Se jogar o que jogou hoje, tem todas as condições de ganhar no Morumbi, não tem a menor dúvida, mas calma. Não é brincadeira o River. Eu recebi agora aqui no Zap aqui uma informação. O Diniz disse que na coletiva que ele falou que não está pensando em poupar contra o Santos. Algum jogador ou outro ele pode poupar, que é o caso do Juan Fran, que está voltando de contusão e jogou o jogo todo, o Volpe, e alguns assim que podem estar sentindo um pouco mais fisicamente. Mas a maioria dos jogadores deve ser o time titular contra o Santos. E eu discordo. Eu acho que o problema todo que o Diniz tem que entender é o seguinte: o problema não foi ele ter escalado os garotos para jogar contra o Botafogo. O problema foi ele ter feito uma salada no time, jogando zagueiro de lateral, atacante de lateral, volante de zagueiro, fazendo uma linha de 3 com 3 centroavantes das mesmas características. Se ele fizer o feijão com arroz e botar a molecada para jogar, mas em cada um na sua posição, por que não? O jogo contra o River é importantíssimo. Você vai botar um jogo contra o Santos, clássico, que é um jogo geralmente pesado, pegado. Você vai botar o time titular para jogar, tendo um jogo extremamente importante dentro de casa contra o River Plate, que é um time extremamente forte. Eu não sei. Eu, se eu sou o Diniz, repensaria isso daí, porque o São Paulo, gente, já não tem um elenco grande. O elenco do São Paulo não é grande. Betinho, como é que você entraria para jogar contra o River, hein? Como? Como você entraria para jogar contra o River? Texas, eu só me reforçaria mais na contenção, né? No sistema defensivo. Eu não jogaria só com o cara à frente da linha da zaga. No caso, que é o Tietê. Que o Tietê, para distribuir jogada, para sair jogando, ele é excelente. Para marcar, não. Né? Talvez eu reforçaria aí. Mas para eu reforçar esse sistema aí, eu tenho que tirar alguém que joga na linha da frente. Quem que sairia? Vitor Bueno, que tá baleado? No Igor Gomes não dá para mexer. Não. O Antony, eu acho que pouco provável ele vai mexer no Antony. Entendeu? Por isso que eu falo, às vezes eu vejo o esquema do Diniz um pouco engessado. Um pouco não, totalmente engessado, porque ele não foge daquilo ali. E quando ele tenta modificar alguma coisa, muitas vezes acaba piorando. Entendeu? É complicado. Eu entraria com o Luan ali, por exemplo. Mas aí fica aquele ponto de interrogação. Quem sairia? Ou tiraria o Vitor Bueno. O Vitor Bueno é uma boa alternativa. Que ele pode jogar no 4-2-3-1, ou você pode até jogar no 4-4-2, com o Antony e o Pato. Por que não? Entendeu? Agora, uma coisa sobre o Juan Fran. Quem acompanha futebol, o Juan Fran sempre foi um lateral defensivo. Sempre. Até em PlayStation. Entendeu? Eu me admiro, às vezes, o torcedor criticar o Juan Fran, que não é o caso de vocês aqui, mas em rede social o cara não ataca, o cara não tem profundidade. Ele nunca foi um jogador com essa característica. Nunca. Então, às vezes, o torcedor também viaja em determinadas coisas que... Eu até acho que ele está atacando muito mais do que ele atacou na carreira dele. Concordo plenamente. Eu vi que ele, no primeiro tempo, ele estava bem ativo lá na frente. Depois ele recuou. Mas graças a Deus, porque aí é que tá. Se você tiver o meio-campo bem armado, você não vai precisar tanto de lateral. Laterais são fundamentais no futebol brasileiro, sem dúvida. Mas é um risco que, se não for bem planejado, é um risco que o São Paulo tem pagado o preço. Colocar mais um cara na defesa ali não significa que eu tenho medo do River, que fique claro, tá? Que eu acho que o São Paulo no Morumbi tem que se impor, não se acovardar, né? Esse é o perfil do São Paulo. Não significa que eu vou colocar mais um cara na contenção ali que eu tô com medo do River, longe disso. Mas eu acho que o Fernando Diniz tem que se precaver nesse jogo, sim. Tem que se precaver. Eu também acho que o River Plate, eu acho que também não vem com tudo. Principalmente nos 10, 15 primeiros minutos. Né? Mas eu repensaria no meu esquema de jogo. Eu não iria com muita sede ao pote igual foi lá no Peru, por exemplo.
Pois é. Entendeu? Não iria. Eu acho que ele vai ter aí que meio que balancear o que ele jogou lá no Peru, o que ele jogou hoje, chegar no meio termo aí. Não, concordo com vocês, porque não vai enfrentar qualquer equipe, né? Ele não vai enfrentar qualquer equipe, ele vai enfrentar o River Plate. Então, é um clássico. O pessoal do outro lado de lá também deve estar com a mesma preocupação. Que o próprio Galhardo, ele já, quando teve o sorteio, ele mostrou um tremendo respeito ao enfrentar o São Paulo. Então, como é um jogo clássico, um jogo de gigante, um jogo de time grande, ambos vão ter que tomar cuidado. E é o que vocês têm falado, exatamente. Ele vai ter que se precaver. É um jogo extremamente diferente que ele vai enfrentar. O futebol é jogado, né? Às vezes ele joga com esse mesmo esquema de hoje aí e mete 4 no River. Quem sabe, né? Tomara. Mas eu entraria com 3-5-2, variando com 4-4-2. Ou 4-3-1-2. Se quiserem pensar em losango. Eu entraria com Juan Fran, Arboleda e Bruno Alves, Daniel Alves, Tietê, Luan, Igor Gomes e o Everton. Se o Everton tiver liberado, porque agora eu não tenho de cabeça se ele está suspenso ainda ou não. Se não, eu entraria com o Everton. Antony. Foi o último jogo. Hã? Foi o último jogo, estava suspenso. Pronto, eu entraria com o Everton de ala. Se mudasse o esquema, eu recuaria para o 4-4-2. Juan Fran, Arboleda, Bruno Alves e o Everton. Tietê e Luan, ou Daniel Alves, Luan e Tietê, e o Igor Gomes fazendo o meio ali, e Antony e Pablo lá de dois atacantes. Eu, particularmente, me preocupa muito botar o Reinaldo como defensor contra o River Plate. Mas ele não vai fazer isso, né? Todo mundo sabe que ele não vai fazer isso. Porque realmente nós não temos opção no lado esquerdo, né, gente? Infelizmente ali. E eu acho, particularmente, que ainda um jogo desse é muito grande para botar um menino que está subindo agora. Mas eu acho, por exemplo, o Wellington da base 1000 vezes melhor que o Reinaldo. Mas não tem como botar o Wellington para jogar num jogo desse. Ele não pôs o Wellington de titular contra o Botafogo. Você acha que ele vai pôr contra o River? Não, exatamente. Eu acho que o Everton recuperado, o problema do Everton não são as lesões. O Everton teria que ser titular nesse time no lugar do Vitor Bueno, a meu ver. Ele é bem melhor que o Vitor Bueno, tem problema das lesões, mas ele até foi bem contra o Botafogo, depois ele se lesionou. Mas na posição dele, ali jogando pela ponta esquerda, eu acho que se ele tiver uma chance aí, ele para mim seria o titular. Obviamente, não estamos falando do próximo jogo, até porque não sabemos se ele vai se recuperar, não sabemos se vai ter o jogo do River ou não. Então tem um monte de pontos de interrogação nesses próximos 15 dias do São Paulo. Né? Pois é. Esse é um jogo. Eu acho que contra o River, a gente tem que tomar muito cuidado com o meio de campo do River. Especialmente com o De La Cruz, o Montiel e o Hernandes. São jogadores rápidos. Né? O River hoje, ele jogou num 3-5-2. Jogou com uma linha de 3 zagueiros, 5 no meio e 2 no ataque. Né? Só que o De La Cruz, ele é um meio de campo de ofício, só que quando ele está com a bola, ele vira um terceiro atacante. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o meio de campo do River, no nosso jogo agora contra ele. Acho que o Diniz tem que pegar... Não, esse jogo contra o Binacional não é parâmetro, porque foi um passeio. Foi 8, era para ser 10, os caras perderam 2 pênaltis. Né? Então, eu acho que ele tem que analisar direitinho aí, ver como o São Paulo vai fazer para não deixar o meio de campo do River Plate jogar, não deixar os caras gostar do jogo, porque se deixar esses caras com liberdade, Enzo Pérez, De La Cruz, o Fernandes, aí a gente vai ter complicação no jogo aqui, pessoal.
Concordo. O meio de campo, por isso que uma das críticas que eu faço do sistema de marcação do meio de campo de São Paulo, justamente esse. Eu acho que o São Paulo, os jogadores do São Paulo de marcação, eles marcam muita distância, Portugal. Eu acho que o time marca muita distância, marca muito de longe. Você vê, hoje, por exemplo, um jogador no começo, o jogador do São Paulo pegava a bola, ia 3 em cima. O São Paulo, acho que muito por causa do esquema, o São Paulo marca muito de longe. E contra o River não dá para dar moleza, não dá para brincar, não. Mas nesse time do Diniz, Fábio, o São Paulo não tem o famoso cão de guarda. Não tem. Não tem. Então, aquele cara para morder, aquele cara para beliscar, nesse time aí a gente não vê. Não vê, não tem mesmo. Um jogador com esse perfil ali. Não tem. Aquele cão de guarda no time do Diniz, esse time do São Paulo, não tem esse cara. Por isso, talvez a gente veja essa marcação sempre à distância, entendeu? É verdade. Falta um jogador que nem o Pintado ali, Ed. Pintado, Pinho, lembra? Batia até na sombra. Aliás, hoje, o mais próximo disso no elenco inteiro é só o Luan. É que tem no elenco, sim. É o único volante de origem, eu diria. Volante, como diria o Leão. Foi escalado de zagueiro central no jogo, né? Mas ele eu também, realmente, analisando aqui, eu não me lembro de outro. Volante de área que eu gosto de falar. Cabeça de área, não vejo outro. Também não vejo, não. Também o Bernardão. Bernardo, é verdade. Cão de guarda, né? Josué. Oi? Josué. Verdade. Bom, pessoal, sábado, às 7 da noite, teremos o Santos São Paulo e Santos, no Morumbi. Eu reafirmo aqui, eu botaria equipe mista, pelo menos, para jogar. Não botaria a maioria dos jogadores por causa do próximo jogo. Mas eu acredito que o São Paulo, nesse jogo aí, vai... Como é clássico, como geralmente jogos assim, sempre um time deixa o outro jogar, facilita mais o jogo, a questão de toque de bola. Eu acho que talvez São Paulo deva ganhar aí, na minha opinião, meu palpite 1-0, mas é um tipo de jogo que antecede um jogo mais importante, né? Então vamos ver como vai ser a postura dos jogadores em campo também. Texans, qual é o teu palpite, irmão? O jogo de sábado. Eu não sei vocês, eu não sei, Edinho, Portuga, Fabão, Rafa, se vocês acompanham o Santos. Eu tenho um defeito, não sei se é defeito, eu acho qualidade, mas eu não vejo jogos de outros times brasileiros. Raramente eu vejo, a não ser que joguem contra o São Paulo. Então eu não sei como está o Santos. Eu sei que a mídia quis cornetar, a mídia brasileira é xenófoba, não gosta de técnico estrangeiro, né? Quis cornetar o Gesualdo, que aliás tem que tirar o chapéu para ele, que o cara vem com graça, ele dá a patada de volta. E está fazendo, pelo que eu estou vendo, pelos resultados, um bom trabalho. Até porque o Santos não tem ninguém. Então eu não sei. Eu vi uma parte de Santos e Defensa e Justiça, eu vi o segundo tempo. O Santos jogou bem. Então eu não sei, confesso que eu não sei aí, não tenho mais. Deixa o critério de vocês. Mas eu sempre acredito no São Paulo. Eu acho que ele deve poupar algum jogador. Eu pouparia o Volpi, né? Os jogadores que tiveram problemas aí. O Vitor Bueno pouparia e deixaria ele poupado por um bom tempo. Mas eu acho que o São Paulo vai ganhar 2-0. Maravilha. Edinho? Eu tenho opinião sobre poupar. Ainda mais no nosso caso, que eu acho que desde maio de 2019 que a gente só disputa um torneio. Eu acho que tem que ir com força total em todos os jogos, até conquistar algo. No momento que você poupa, ainda mais na maneira que fez contra o Botafogo, você vê que o planejamento é pífio, que é um planejamento amador, entendeu? Porque aí você fica naquela, né? O São Paulo, o último jogo dele, onde ele disputou 2, 3 campeonatos, foi contra o Bahia, onde ele foi eliminado. De lá para cá, o São Paulo só disputou o Brasileirão. Nós estamos em março. Poupar jogador e poupar time em março, cara, eu sou meio chato com esse negócio de poupar. Eu iria com força máxima contra o Santos. Lesão faz parte da profissão. A não ser que faça algum exame fisiológico lá, conste que pode ter algum estiramento, alguma lesão muscular. Do contrário, eu iria com os titulares, a não ser o caso do Volpi ou o caso do Bueno, porque parece que entrou meio baleado hoje. E
Vitória, é o que eu falo, vitória. Contra o Santos é vitória, tem que atropelar, ué. Tem que atropelar e o Diniz precisa disso. O time precisa disso. Eu não pouparia. Iria com força máxima. Perfeito, Edinho. Portuga. Bom, primeiramente agradecer novamente a presença do Edinho aqui com a gente. Pá. Obrigado, Edinho. A tribuna está aberta para você sempre que você quiser participar. É uma honra tê-lo conosco aqui. Só engrandece cada vez mais aí a sua participação. Grato, de coração. Engrandece o programa, tá? o debate saudável. Você é um cara São Paulino, entende de futebol, sabe? É um cara bacana mesmo, viu? Bacana. Bom, eu acho que vai ser 1-1 o jogo. Por que eu acho que vai ser 1-1? Eu acredito que ele vai poupar realmente alguns jogadores, que é o caso do Daniel Alves, Juan Fran, o Volpi e o Vitor Bueno. Acho que as peças de reposição, a gente viu aí contra o Botafogo, aí a gente teve mais ou menos uma noção aí das peças de reposição para esses jogadores, né? Quem são, né? Realmente a gente não tem. O Santos vem numa crescente com o Gesualdo. O Gesualdo ele começou os 3, 4 primeiros jogos do Santos, ele não foi muito bem. A mídia começou a criticar ele, chamando ele de Jair Ventura português, enfim. Só que o Gesualdo é um grande treinador. É um treinador que ele tem uma visão tática muito boa, ele lê, ele tem uma leitura de jogo muito boa, tanto é que o Mr. Jorge Jesus e o Special One, o Mourinho, chamam o Gesualdo de professor, né? Então, para chamar um cara desse de professor, ele entende alguma coisa de futebol, né? E tem que tomar cuidado com o Soteldo, que é um jogador rápido, bom de bola. O Jobson está jogando muito bem no meio de campo do Santos, junto com o Carlos Sanches. Eu acho que é 1-1. E aí a gente vai jogar contra o Red Bull Bragantino, podendo aí, quem sabe, devolver aquele jogo no Anacleto Campanella, São Caetano e Juventus, que a gente poderia ter rebaixado o rival e não rebaixamos. Quem sabe acontece agora, né? Mas eu torço, lógico, uma vitória do São Paulo, mas nesse caso acho que vai dar um empate aí de 1-1. Maravilha, Portugal. E Rafa, o que você acha, meu amigo? Bom, primeiramente, boa noite, agradecer ao Edinho pela presença aqui, ter participado com a gente. Um abraço para o Rodrigo, que não pôde estar com a gente de novo. Está com mudança de Uberlândia para Belo Horizonte, tá uma confusão na vida dele. Um abraço pro pessoal do Raiz. Vou nominar alguns aqui, mas é para todo mundo. Fernando, tio Newton, tio Alê, tio Ney, Osni, que foi hoje no jogo. Quem trouxe a sorte foi o irmão dele, não foi ele. Você é pé frio? O Osni é pé frio. Quem foi ele deu sorte foi o José. Um abraço, Osni. O Endrigo, o Wagner. Mossoró. Como eu entraria no jogo contra o Santos com a zaga titular, tirando o Juan Fran, porque veio de lesão, não sei se ele ainda está 100%. Tiraria o Vitor Bueno, que também está baleado, botaria o Luan no lugar dele, para liberar o Daniel Alves e liberar o Tietê. E talvez eu colocaria o Pablo para jogar. Já que ele insiste tanto com o Pablo, põe o cara para jogar. Poupa o Pato, ou poupa o Anthony, ou quem quer que seja, põe o Pato para jogar. Eu estava aqui pensando, eu estava entre um 3-1, 2-1, mas eu acho que vai ser 2-1. Eu acho o Soteldo extremamente perigoso, principalmente pelo lado direito ali, do nosso lado. Se botar o Juan Fran, o grande problema é a gente não sabe a condição física dele, né? Porque volta de contusão. E se botar o Igor Vinícius não é um grande marcador. Ele é um jogador mais de ataque. O Sanches é perigosíssimo, por isso eu colocaria o Luan. Eu acho que precisaria de alguém, um cão de guarda ali. E espero que o Raniel, o homem gol que veio do Cruzeiro, não marque contra a gente, né? Porque
afinal de contas, né? Mas, enfim, eu acho que vai dar 2-1. Espero que a gente consiga, ainda mais jogando em casa, eu acho que a gente consiga fazer valer o fator campo, né? E que ele possa extrair alguma coisa, porque quem entrar do jogo do Botafogo, eu acho que não vai entrar com aquela feijoada que eles entraram no domingo passado. Eu acho que pegou muito mal para eles, eu acho que a garotada ali entendeu o recado, ficou muito ruim, muito, muito ruim mesmo para eles, porque aquela foto do Toró, então ele parecia o Jusilei. Aquela foto da pança do Toró parecia o Jusilei em campo. Então, assim, eu acho que agora um pouquinho, ainda mais depois dessa vitória, eu acho que um pouquinho de vergonha na cara desse pessoal vai fazer bem. Tropeçar num clássico, arriscar um time misto no clássico ou um time reserva, não chegaria contra o River com uma pressão talvez desnecessária? Então, mas eu só tiraria aqueles que estão voltando de lesão ou que tem a possibilidade de um desgaste maior. Juan Franco voltou de lesão, Vitor Bueno e talvez o Daniel Alves pelo desgaste que ele parece ter tido hoje mais que os outros. O resto, eu manteria o time titular. Eu acho que se eu faria mesmo. De tropeçar, aí você vai para um jogo contra o River vindo de uma derrota em clássico, e a gente sabe que clássico é foda, né? Ainda mais no nosso caso, que ultimamente aí vive apanhando, né? Pois é. Isso aí você tem razão. Difícil aí pro Diniz. Complicado. Complicado. Queria estar na pele dele, não. Nem eu. Só o salário. Salário ajuda. É bom, hein? Né, Portu? Bom, pessoal, vamos terminando mais um programa Tribuna Tricolor. Primeiramente, Edinho, mais uma vez, cara, muito obrigado pela participação. Obrigado, Edinho. A tribuna está aberta para você, viu? A hora que você quiser participar de novo, meu amigo, você é super bem-vindo. Vocês vão se ferrar, porque eu gostei desse negócio. Você A hora que quiser, meu amigo. É menos estressante que Twitter. Não é? As é sua. As é sua, eu falei. Com Vocês vão certeza. se ferrar, mas tem que botar mais quadradinho aqui, ó. Nós falamos com você, Edinho, que é legal. Com certeza. Nós enchemos tanto teu saco que você não ia se arrepender. Nós falamos... Agora a gente vai contar no ar. Deve ter mais ou menos 1 ano que a gente fica enchendo o saco para ele participar e cada hora a gente vai trocando as pessoas para encher o saco dele. Não, aí fica. Às vezes vai pra será que esse cara realmente existe ou é um fake do Twitter? O Edinho dá aquela velha. Ah, não, fechado. A gente combina. Aí a gente combina, aí some. Aí ele briga. O Rafa tinha falado. O Rafa tinha falado assim: se eu não conseguir convencer o Edinho, aí vai você, Portuga, encher o saco dele. Não, mas que legal. Não, fico agradecido aí pelo convite, gostei mesmo, de coração mesmo. Um abraço para todos aí que acompanham, para o pessoal do Twitter, o pessoal dos outros grupos de WhatsApp aí. Um abraço a todos aí, felizaço pela vitória e pela participação aí. Maravilha, Edinho. Tá sempre aberto aqui para você. Opa, mandar um abraço aqui pro Nando. Grande abraço, Nando. Pro Tavinho. Pro Tavinho. Tavinho hoje tá aliviado com a vitória, né, Tavinho? O ele! Galera, muito obrigado, Texas. Prazer estar aqui com você, irmão, de novo. Portuga, Rafa, Edinho. E aí, galera? Todos nós confiantes por uma vitória de sábado no São Paulo, é isso. Esse sábado e terça. Nós amamos. Sábado e terça. Exatamente. Ó, deixa eu só falar um negócio, Fabão. Durante muito tempo a gente cobria a cabeça de vergonha. Pois Hoje é. a gente vai cobrir aqui para mostrar isso aqui, ó. Aqui, ó. Isso é São Paulo. Isso aqui é tricolor. O tricolor não é de vocês de cartolas, não. O tricolor é nosso, o torcedor que ama esse clube. Só mais uma palavrinha para encerrar. Por favor, Edinho. Não é porque às vezes nós somos de uma ala crítica da torcida que nós torcemos contra o São Paulo. Pelo contrário.
tá? Pelo contrário. É que talvez algumas pessoas como nós aqui não se conformamos muitas vezes com tanto amadorismo que o que tem à frente do clube. Mas não é porque nós, vou voltar a falar, não é porque nós somos críticos que nós torcemos contra, pelo contrário. Nós torcemos igual a vocês todos aí que apoiam, entendeu? E amamos o clube da mesma maneira que todos vocês. Só somos um pouco críticos, só isso. Tá. Ninguém é melhor que ninguém. Não, ninguém é mais torcedor que ninguém. Né? E a gente critica quando tem que criticar e elogia quando tem que elogiar. É simples. E a gente bota do bolso para torcer, hein? Sem dúvida. Só fazendo uma ressalva assim, parabenizar a Adidas pela linda camisa, numeração que o torcedor sempre pedia, aquela numeração antiga. Adidas, parabéns, realmente ficou muito bonito mesmo o uniforme que estreou hoje na Vitória. Inclusive, eu fiquei sabendo que o Fabão vai distribuir uma para cada um do Tribuna, viu? Opa! E no dia certo. Eu poderia ter feito esse pedido, hein, Rafa? Eu vou participar, mas eu quero uma camisa nova. Não, quando você com o maior prazer. Uma honra. Brincadeira, Fábio. Imagina, que isso, é uma honra. Meus amigos, Rafa, Portuga, Tércio, Jardim, um grande abraço. Saudações tricolores. Estamos juntos todos em prol desse nosso clube que nós amamos tanto. São Paulo Futebol Clube, que é gigante. Abraço. Abraço. Abraço.